Fala, meu povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as três formas de criar processos eficientes, né? Os três formatos de criar processos que realmente funcionam dentro do negócio de vocês. Então vamos lá. O primeiro, como vocês já devem imaginar, quando a gente fala de processos, é o primeiro formato que a gente tem ali dentro da nossa cabeça, né? É os fluxogramas. Então o fluxograma é o mais comum que a gente tem na criação, né? Nos desenhos dos processos, mas ele tem algumas ressalvas que eu vou passar aqui agora para vocês no vídeo, tá? Então assim, embora seja o mais comum, ele funciona bem só para jornadas. Então processos que são muito curtos ou muito pequenos, eles não costumam ser muito benéficos de serem utilizados em relação ao fluxograma. Tá? Então, nesses casos específicos, eu prefiro, né, usar o formato 2 e 3, porque eles são mais rápidos da gente produzir, né, mais rápidos da gente editar e mais rápidos de consultar, a depender ali do seu colaborador estiver fazendo. Ele demora mais tempo, tá, para aprender a fazer, então você precisa entender como é que funciona um fluxograma, quais são os desenhos, né, as formas que a gente vai utilizar ali dentro do desenho, para aí sim você colocar ele para jogo, para aí sim você começar a produzir. E pior ainda, né, depois de você aprender, você precisa que seu colaborador aprenda, ou a pessoa que vai ficar responsável pelo aquele processo, ele aprenda. Então a curva de aprendizado, tá, do fluxograma, ele é um pouco maior do que os nossos formatos 2 e 3 aqui. Por isso, não é o que eu mais utilizo aqui dentro, somente em jornadas muito grandes, né, uma etapa completa do lançamento, um processo completo de pós-compra, por exemplo, uma jornada comercial, um follow-up comercial completo. Então, nesses casos específicos, eu gosto muito de usar o fluxograma, porque as condicionais, a visualização, a consulta, ela é muito boa, mas em processos muito pequenos, atividades pequenas ou múltiplas atividades pequenas ali dentro do dia a dia, né, eles acabam sendo muito complexos de você começar a utilizar desse jeito. Então eu prefiro usar realmente os formatos ali 2 e 3, tá? Então como desvantagem, que não eu falei para vocês aqui, a gente tem que é mais demorado de fazer, tá? É mais demorado de aprender, é mais complexo para alterar, então quando a gente precisa adicionar mais escopos ali dentro do fluxograma, é um pouquinho mais chato de você ficar editando, tá? E não é para todo mundo fazer. Então, normalmente, como a gente tem todos esses problemas, tá? Na criação do fluxograma, a gente tende a jogar ele para as áreas mais maiores na hierarquia da empresa, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês agora do fluxograma. Bom, aqui a gente tem um exemplo claro de fluxograma, tá? Um processo aqui que ele é simples, que é acessar o Instagram do meu especialista. Então, nesse caso aqui, eu só tenho 3 condicionais, tá? Então, se eu já tenho login, se ele possui a Two-Factor Authenticator, né? Aquela autenticação de 2 fatores, e se o código funcionou. Se não funcionou, enfim, né? Volta e vai gerando aqui em looping. Então, a gente tem todo esse processo aqui. É um processo extremamente simples, não compensa que esse processo ele seja feito dentro de um fluxograma, tá? Aqui ele é só para a gente poder entender um pouco mais de como que funciona o fluxograma. Então é um material que inclusive eu utilizo para minha equipe, para que a gente consiga entender aqui os formatos, o que a gente tem, tá? Aqui em cima, inclusive, eu tenho outro exemplo, tá? Específico aqui, que é a organização de notas. E aqui eu tenho a explicação de como que funciona cada um dos formatos aqui dentro, tá? Então, o que é cada um desses formatos que a gente utiliza aqui dentro, beleza? E aí aqui eu tenho o exemplo claro e explicativo do fluxograma, tá? Eu vou deixar um link específico para esse fluxo aqui, para vocês entenderem como é que ele está funcionando, tá? E poderem pegar como exemplo aqui embaixo dentro da descrição do vídeo, beleza? Bom, como ferramentas para a criação dos fluxogramas, eu tenho 2 gratuitas e 3 pagas, tá? Então a gente tem o Miro e o Figma ali como soluções gratuitas, até certo ponto, eles têm as limitações nas versões gratuitas, que são a mesma, inclusive, que é a quantidade de documentos que tu consegue criar e editar, são 3, tá? Então, você pode criar ali um para a linha estratégica, um para a linha tática e outro para a linha operacional e deixar tudo lá, não tem problema. Mas se você já tiver uma preocupação maior em relação à segurança dos seus processos, eu não sugiro que você vá nas soluções gratuitas. Prefira pagar e você conseguir organizar melhor ali os processos, né, e os acessos de processos que você tem na sua empresa. Para as linhas pagas, a gente tem o Flowchart, é um dos mais comuns aí de utilização para a criação de fluxograma, tá? O Figma também e o Miro, que eles já saem das limitações que eles têm ali dentro da versão gratuita e vocês já conseguem utilizar ele igualzinho vocês iam utilizar o Flowchart. Inclusive, eles têm mais opções, tá, do que só o fluxograma. Então, eu costumo utilizar aí mais o Figma, tá, para a criação disso daí, porque eu acho ele mais prático e mais versátil, tá? Eu consigo fazer muito mais coisa no Figma do que eu consigo fazer com o Miro, por exemplo, e principalmente o que eu consigo fazer com o Flowchart. Eu espero muito que você esteja gostando do vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse e curtir o vídeo. Bom, nosso segundo formato é os documentos step by step, né? Os documentos de passo a passo. Eles são os mais fáceis da gente conseguir editar, são os mais fáceis da gente conseguir gerar automaticamente
através de outras ferramentas, mas eles têm um problema. Primeiro, dentro da comparação entre ele e o fluxograma, tá? Ele faz parte do fluxograma. Então, dentro do fluxograma, a gente tem ali formatos específicos que eles são referentes a documentos. Então, nesse caso em específico, é como se esse daqui, né, esses nossos documentos, step by step, eles fizessem realmente parte do fluxograma. O que eu faço é segregar, e aí eu não preciso criar o fluxograma. Então, eu posso só criar o documento de step by step e sincar ele na atividade que a gente vai realizar. Então, por exemplo, eu tenho o meu gestor de e-mail marketing, né? Para ele criar listas, ele criar tags específicas, o meu web design, por exemplo, criar uma página seguindo as regras de criação aqui da empresa, tá? A gente tem um processo específico. Então, lá na atividade, lá na gestão de projeto, no card que a gente tem, para ele concluir, eu tenho a referência desse processo, que ele pode clicar e lá ver e consultar, para ele poder seguir essas regras e assim me dar um resultado melhor da atividade, entendeu? Então, a gente não tem mais a criação do fluxograma, porque é grande, é complexo, é difícil da gente conseguir, e é demorado, né, pra gente poder produzir. A gente só faz o documento e sinca ele na atividade, então a gente tem uma agilidade muito maior da criação desses documentos. Bom, a principal desvantagem que a gente tem na criação de processo com documentos em texto, ele está na complexidade da atividade. Então, quanto mais complexo for a atividade que tu estiver desempenhando, mais longa for a atividade que tu estiver desempenhando, mais condicionais tiverem a atividade, mais você vai ter que se agregar em vários documentos. Então, a atividade ela precisa ser simples e, por regra, tá, eu costumo colocar uma condicional só por documento. Se tiver mais de uma condicional, eu separo em vários processos, porque não faz sentido eu ter muitos condicionais de um processo de step by step. É realmente um passo a passo. Ele nem precisaria ter condicionais, tá? Nesse caso em específico, se tiver uma condicional excelente, eu coloco no campo de observação ali. Se não tiver, ou se tiver mais de uma, aí eu segrego. Então, eu tenho aqui essa primeira parte do processo, eu tenho uma segunda parte do processo, eu tenho uma terceira parte do processo, cada um com a sua condicional, cada um com o seu passo a passo ali para chegar até aquela condicional. A criação desses processos em texto não são as mais comuns aqui dentro da empresa, eu costumo muito mais utilizar vídeo mais documento, tá? Que aí eu consigo complementar aquele vídeo, eu consigo editar e criar condições caso o processo ele venha a ser defasado, né, no vídeo em si. Aí eu só preciso adicionar algumas coisas aqui em relação ao texto, eu não preciso necessariamente regravar o vídeo. Nesse caso em específico aqui, eu tenho um processo de nomenclatura de tags para o meu processo de web design e e-mail marketing. E aqui embaixo eu tenho uma observação, como eu falei para vocês lá em relação ao texto. A observação ela vai entrar em dois casos. Primeiro, regras, que é o caso daqui, que eu preciso que seja em maiúsculo as minhas tags, ou condições. Então, nesse caso aqui é regra, mas a gente poderia colocar uma condicional aqui dentro. E aqui eu tenho um vídeo explicando todo o processo. Aqui, eles são mais embasamentos que eu coloco, né, para ele poder pegar de referência, porque o vídeo ele vai provavelmente me dar um exemplo ou dois ali de como criar, e aí eu tenho uma tabela sobre a criação do restante das ações que ele vai fazer ali durante o vídeo. Então, assim, é excelente, eu gosto muito de usar esse padrão, que é o nosso terceiro, inclusive, nosso terceiro formato, que é vídeo mais documento. Como ferramentas, esse aqui é o mais fácil de você selecionar qualquer ferramenta, tá? Já que você só precisa de um editor de texto que consiga compartilhar as informações online ali via nuvem. Então, como maior exemplo aqui eu dei o Google Docs, que é o mais conhecido para a gente poder fazer esse tipo de compartilhamento. Caso você queira usar, tem o Gira, eu acho que tem a documentação. Você pode fazer documentos em cards ali usando o Trello, isso não importa, tá? A questão é só você ter alguma forma de compartilhar texto. Se tiver, excelente. Como padronização do documento, você pode usar o ChatGPT, né? Você cria um modelo padrão ali, pede para ele, toda vez que você subir um processo, um passo a passo ali, ele cria para você no modelo específico, em negrita algumas partes, passos específicos, né? 1, 2, 3. Então você consegue pedir para ele fazer esse processo todo para você criar essa padronização, como eu falei lá no começo, tá? Se você precisar de fazer muitos processos de uma vez, eu sugiro que você vá para a versão paga, porque você tem 5 vezes mais poder de utilização. Se você quiser ir aos poucos ali, né, com utilização, acho que a cada 3 horas ele dá uma zerada, 3, 4 horas. Então vai aos poucos usando a versão gratuita mesmo. Na paga, a melhor ferramenta que eu tenho hoje para sugerir para vocês é a Scribe, tá? É uma extensão que a gente tem do Google Chrome, você consegue gravar a sua tela e fazer todo esse processo de forma automática. Então, ele cria um passo a passo do seu processo ali via documento, utilizando IA também, inclusive, né? Mas ele cria todo esse processo para você automaticamente, você só compartilha depois esse processo ali em vídeo, você consegue editar, é excelente, mas é um pouquinho caro. Então, se você tiver dinheiro para pagar, quiser compartilhar seus processos usando ela aí, eu sugiro muito. Bom, nosso terceiro formato é o vídeo tutorial mais doc. Ele é o mais democrático, mais rápido, que a gente mais utiliza aqui dentro da empresa, porque qualquer um pode fazer. Basta que você tenha um gravador de tela, você tenha um local para compartilhar o vídeo e pronto.
acabou, tá? Você só precisa dessas 3 coisinhas aí e você já pode ter um processo padronizado. Você não precisa de uma curva de aprendizado muito rápida, porque basta que você inicie a gravação de tela, explique o que você estiver fazendo e mostre o processo. Se tiver qualquer alteração do processo posteriormente, é só você editar via doc, por isso que eu coloco o tutorial mais doc, né? Então você cria, né, uma edição ali rápida pelo doc para você explicar o que mudou dentro do processo, ou simplesmente regrava o vídeo se ele for muito curto. Então é excelente, o formato mais utilizado que a gente tem aqui é o formato que, se fosse para mim, se a gente selecionar um formato para a gente poder utilizar, era só isso, porque realmente, cara, não tem muito o que você fazer, é muito, 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 muito simples e qualquer um pode simplesmente gravar a tela e fazer o processo, então você não precisa democratizar muito a criação de processos, tá? A principal desvantagem do vídeo é o processo de consulta, tá? Então, o ideal é que o vídeo ele seja curto para que você tenha uma consulta mais rápida ali do seu colaborador quando ele precisar de uma informação muito simples. Então, ele entende o processo, ele já sabe que esse processo existe, ele precisaria só de uma informação muito específica, ele precisaria ver o vídeo inteiro para saber onde é que está essa informação que ele estava precisando. Com o doc, você não tem tanto esse problema. Você pode ir lá e só visualizar o doc e automaticamente você já sabe o que você precisaria fazer, né? Ou com fluxograma a mesma coisa. Você olha o desenho do fluxograma e você sabe exatamente, tá, a informação que você queria pegar ali de forma muito rápida. Em texto você consegue ter essa consulta realmente um pouco mais rápida. No vídeo você não consegue fazer muito isso. Então a gente só tem 2 alternativas para contornar essa desvantagem, e aí ele realmente ser extremamente mais benéfico que as outras duas, que é a separação. Então aqui no YouTube, por exemplo, você vê que tem um tracejadozinho, né? Explicando o que eu vou falar naquele determinado bloco de vídeo, naquele tempo em específico, e o encurtamento do vídeo, tá? Então você fazer vídeos mais curtos, 1, 2, 3, 4 minutos no máximo, ao invés de fazer vídeos mais longos, 20, 30, 40 minutos, tá? Você pode fazer essas duas formas, tá? O separador, inclusive, você pode separar a cada 3, 4 minutos um bloco de conteúdo do processo, e aí fica um pouco mais simples do seu colaborador saber exatamente onde que ele vai buscar aquela informação. Como ferramentas ali, a gente tem 2 gratuitas, né? A gente tem o YouTube, que é excelente para a gente poder armazenar nossos vídeos, mas tem toda a complexidade de precisar de um aplicativo para gravar, precisar subir, precisar renomear, precisar colocar como não listado, então é um processo chato. A gente tem o Tela, ele é excelente, inclusive é a ferramenta principal de gravação de vídeo que a gente tem hoje, que a gente é gratuita, tá? Você consegue subir o vídeo automaticamente ali através de um link compartilhado, ele mesmo já sobe isso. Assim que você finaliza a gravação, ele já sobe esse link. Então você já consegue ter incorporação de vídeo, né? Então o vídeo ele fica visível ali para você conseguir assistir diretamente no Notion, diretamente no card do Trello, por exemplo. Então é excelente, tá? E como pagas, tá? Vou colocar o Loom. Essa é a principal ferramenta, inclusive, de gravação de vídeo que a gente tem. Se for para pagar, é o Loom, tá? Não tem outra ferramenta, ele é excelente. Na versão gratuita, ele inclusive tem 25 vídeos até 5 minutos, então se você não tiver tantos processos assim para gravar, ainda assim eu recomendo o Loom ao Tela, tá? Porque ele realmente é melhor. Tem o Vidio, o Vimeo, o Panda e o Google Drive, tá? O Google Drive ele tem um asteriscozinho, porque é gratuito, até uns 5, 10, 15 GB, dependendo da sua conta ali, mas ele tem essa limitação de não ter incorporação de forma tão fácil. Então você precisaria assistir o vídeo diretamente no Google Drive, o link ele vai para o Google Drive, você não consegue colocar o vídeo ali dentro, tá? Eu vou mostrar inclusive agora no exemplo exatamente o que eu estou falando aqui. Ele tem essas ressalvas, mas você tem até 15 GB ali para você conseguir utilizar pelo Google Drive. Bom, aqui a gente tem 3 exemplos, tá? O primeiro é utilizando o YouTube, eu tenho aqui a condicional, né? Caso não tenha acesso, ver com líder o acesso, que é o que eu falei para vocês, a observação ela é ou condicional ou regra, e aqui eu tenho um vídeo incorporado, que é excelente, tá? Então se eu tivesse que dar uma dica para vocês aqui, se vocês não querem usar uma ferramenta paga ou tela, tá? Utilize o YouTube porque você consegue incorporar e ter o vídeo automaticamente ali no seu card do Trello, na sua página aqui do Notion, tá? Que é mais fácil para consumir o processo. Aqui eu tenho um exemplo do Drive, tá? Embora seja excelente o Drive em relação a não ter custos, né? Porque você consegue ali colocar até 15, 30 GB de armazenamento no Drive, e isso é muito processo, né? Porque os processos são pequenos normalmente. Eu tenho a limitação de eu não conseguir consumir esse processo inteiramente ali dentro da página do Notion, por exemplo, ou no caso ali um card do Trello, um card do Asana, qualquer outra ferramenta de gestão de projetos que você estiver utilizando. E eu tenho aqui, por fim, que é o melhor que a gente utilizou até hoje, tá? Que não seja pago, porque o Loom é realmente a melhor hoje. A gente tem aqui o Tela, tá? Então ele roda para mim como se fosse um GIF já aqui. Eu consigo ter essa incorporação do vídeo, tá? E eu consigo ter esse feedback, né, do que tá acontecendo no vídeo sem precisar dar o play.
Então é excelente, eu gosto muito. Para mim, a melhor ferramenta até agora que a gente tem é o Tela, tá? Que ele já cria essa linkagem aqui, depois de você gravar, ele já automaticamente cria para ti. E eu, que nem eu falei para vocês aqui, né? Eu sempre coloco aqui embaixo uma referência do doc aqui, em doc na verdade, né? Pra gente poder ter um complemento do processo. Então é isso, não esqueça de colocar aí no comentário qual desses 3 formatos de processo você vai começar a utilizar hoje na sua empresa e até a próxima.